Olá, seja bem-vindo ao nosso último módulo de plano de negócio. Nesse módulo eu quero terminar com você o último capítulo sobre o qual nós conversávamos, que era organização e gerência do negócio, e quero fazer uma síntese final do plano de negócio para você. Então eu tenho aqui alguns últimos itens que eu queria te mostrar para esse capítulo, que é o último que a gente elabora agora. Então, conversei com você sobre a composição da organização e da gerência do negócio, e eu quero que você pense um pouquinho sobre motivação e remuneração do pessoal. Quando você pensar em cargos para a sua empresa, você precisa pensar quanto cada um desses funcionários vai receber. Não caia na bobagem de ignorar os custos associados. Por quê? Sobre o salário de cada funcionário que você paga, incidem encargos trabalhistas. Então, por favor, pense a remuneração para o funcionário, mas pense também o que isso acarreta em termos de custos trabalhistas para você, tá? Porque isso tem que estar nas suas planilhas financeiras. Bom, quando você pensa em remuneração, naturalmente a gente pensa que um bom salário atrai um bom funcionário, esse funcionário vai ficar comigo, vai dar tudo certo, eu não vou ter problema na empresa. Uma parte da história é assim mesmo, mas uma parte da história também nos mostra que nem todas as pessoas respondem a bom salário. Como assim? As pessoas não gostam de dinheiro? Isso não existe. Claro, todo mundo gosta de dinheiro, claro que todo mundo quer um bom salário, mas se todo mundo quisesse apenas um bom salário, o mundo seria mais simples, porque bastaria pensar em dinheiro. E eu tenho outra notícia difícil para te dar: dinheiro não resolve tudo. Então, se você pensar, eu vou dar um bom salário para os meus funcionários e pronto, você vai ter problema. Porque uma boa parte das pessoas quer um salário legal, claro, mas elas também querem outras coisas da sua empresa. Por exemplo, elas querem um plano de cargos, elas querem saber que existe uma chance delas saírem do nível em que elas estão no organograma da sua empresa e saltarem para o nível de cima. Se você diz, eu vou lhe pagar R$1.000 e a média do mercado é R$800 para esse cargo, poxa, que legal, você está pagando um valor a mais, muito bom. Realmente, estou pagando um valor a mais, só que nessa empresa não há nenhuma chance de você se tornar gerente ou diretor ou subir na vida, como a gente gosta de dizer. Aí você me diz, mas você recebe a mais? Vai funcionar bem por 1 ano, por 2 anos, mas eu te digo que dali para frente, talvez essa pessoa já comece a pensar em sair do seu negócio. Não porque ela ganhe mal, mas porque ela não tem a menor possibilidade de crescer. Para 1 ano, ganhar um pouco a mais do que o mercado paga é ótimo, mas dentro de 5 anos, eu já queria estar em outra colocação profissional. Do mesmo modo que você pensa, a minha empresa tem que ser muito mais lucrativa daqui a 5 anos, o seu funcionário tem um pensamento parecido. Daqui a 5 anos eu quero estar num cargo melhor, eu quero estar ganhando um pouquinho melhor. Isso vai funcionar para absolutamente todas as pessoas, desde o executivo, talvez o seu diretor, o seu gerente, eles vão querer a chance de poder subir na vida, né, subir no cargo na sua empresa, e também vai funcionar para o pessoal que está nas menores hierarquias. Porque mesmo o ajudante de cozinha, ele quer um dia se tornar um cozinheiro ou um dia se tornar um chefe de cozinha. Se a sua empresa veta essas possibilidades, vai ser complicado de você conseguir manter os funcionários em longo prazo. Aí você pode me dizer, não estou preocupado com isso, manter os funcionários, mas se ele quiser sair, depois eu troco, é da vida. Bom, eu preciso chamar a sua atenção para uma coisa. Você troca os funcionários periodicamente? Troca. Não dá para a gente achar que todos os funcionários vão trabalhar com você até aposentar. Isso não existe. Mas a cada funcionário que você troca, isso é dinheiro. Significa que você perdeu o dinheiro de recrutar e selecionar aquela pessoa, porque você vai ter que pagar de novo para selecionar outra. Você perdeu o dinheiro de treinamento daquela pessoa, e às vezes é um dinheiro muito significativo, porque treinamento não é barato. Você perdeu uma parte da história da sua organização que sai com aquela pessoa. Você perdeu uma parte
do saber atender e do saber produzir que sai com aquela pessoa, e tudo isso incorre em custo. Então, trocar um funcionário, um diretor, um gerente, significa custo. Em um primeiro momento significa isso. Claro que isso vai acontecer algumas vezes, mas se você puder reduzir, muito melhor para você. Quanto mais tempo de casa as pessoas têm, mais elas vão se tornando parte da organização e vão se tornando fiéis à sua organização. Então chega um momento em que você olha para o lado e você tem funcionários com 3, 4, 5 anos de casa. Um funcionário que sente orgulho em dizer, eu estou aqui desde o começo, eu vi essa empresa nascer. Aí eu te digo que isso não tem preço e que você precisa pensar em formas de motivar as pessoas a permanecerem na sua empresa. Então, remuneração e motivação são responsabilidades suas, tá? Então, veja comigo. Quais ações serão adotadas para motivar as equipes? Muitas empresas trabalham com bônus de remuneração. Por exemplo, se a gente tiver um resultado X, se a gente atingir tal meta, a gente tem um 14º salário para todo mundo. Ótimo, muita gente gosta de trabalhar assim. Às vezes você tem metas intermediárias. O vendedor que vender mais esse mês recebe um bônus de tantos reais, ou recebe um prêmio, eu vou sortear um tablet, vou sortear um notebook, vou sortear uma moto. Muitas empresas funcionam assim, sorteia uma moto para o melhor vendedor do trimestre ou do bimestre. O importante é, pense em estratégias de motivação e considere os custos. Para variar, estou eu aqui pegando no seu pé, dizendo para você considerar os custos das coisas. Mas tem que considerar. É uma moto a cada 6 meses? Você pode falar, puxa, uma moto é cara, né? Tem, no mínimo, ali uns 5, 10 mil reais eu vou gastar. Mas quanto isso vai te retornar indiretamente? Só de você não perder 2 ou 3 funcionários que estavam ali, só de você não ter que treinar novos funcionários, não ter que recrutar de novo, provavelmente você já cobriu esse custo, tá? E você fica com pessoas que estão mais motivadas, mais satisfeitas e mais afeitas a trabalhar na sua empresa. Então, claro que vale a pena. Pense também como será feita a remuneração. Algumas empresas funcionam com um salário base e comissões. E às vezes as comissões são a maior parte da remuneração do indivíduo. Pode ser um bom caso para você? Pode, mas pense exatamente se isso se adequa bem ao seu negócio. Pense como o mercado paga essas pessoas. Pense se é possível adequar a remuneração na sua empresa ao que o mercado está habituado a pagar, porque isso é importante. Se as pessoas estão habituadas a ganhar comissão, vai ser difícil que elas venham para a sua empresa para ganhar apenas um salário fixo, tá? Então pense nisso e pense nos perfis que você vai trazer para a sua empresa. Então, critérios de remuneração, como vai ser feita, quem vai ganhar mais, para quem vai o bônus, quanto do bônus vai para cada funcionário, esse bônus vai ser anual, vai ser um 14º salário, vai ser um prêmio, quem bater uma meta ganha mais um prêmio, enfim, como isso vai ser feito. E pense também em outro aspecto que não está tão atrelado à gestão de pessoas, mas à gestão de processos dentro da sua empresa. Pense em descrever o processo de produção ou de prestação de serviços. Como assim? Especifique qual é a capacidade instalada e a estrutura de produção para os cenários da empresa. Especifique o mapeamento de processos, a logística de produção e distribuição, a seleção dos melhores fornecedores, meios de transporte, estoques e metodologias de produção e os aspectos competitivos decorrentes da produção. Você vai poder olhar isso aqui com mais calma e refletir sobre isso com mais calma, porque aqui eu vou precisar que você pense bastante sobre como isso vai ser feito. Em algumas empresas, a prestação do serviço é muito simples. Por exemplo, se eu abro um salão e vou ter ali 10 manicures no meu salão, é relativamente simples treinar essas pessoas para fazerem o serviço de forma relativamente parametrizada. Então eu digo para elas, quando a cliente chegar, você precisa atendê-la, oferecer um café, oferecer uma água, acomodá-la, a gente faz uma esfoliação na mão, a gente passa um hidratante, depois faz a unha, oferece óleo secante, enfim, alguns parâmetros que podem definir como o serviço vai ser prestado. Com isso, eu consigo fazer com que todo mundo preste um serviço de manicure
mais ou menos equiparado. E isso garante a qualidade do meu serviço. Por outro lado, a coisa fica um pouco diferente se eu tiver uma produção mesmo, com maquinário, com linha de montagem ou alguma coisa assim. Vamos voltar ao exemplo da padaria para pensar nos produtos físicos, tá? Eu posso pensar, eu vou produzir 40 bolos por dia, 40 bolos simples de dia a dia e também vou produzir 15 bolos de festa por dia. Isso significa que eu vou ter que organizar toda a minha produção, toda a minha cozinha em torno dessas produções, tá? Isso quer dizer que eu vou ter que ter um horário em que eu vou colocar o meu padeiro só para produzir os bolos simples, um horário em que eu vou ter que botar o confeiteiro só para confeitar os bolos, e aí eu tenho que pensar, eu vou produzir, e os estoques? Eu tenho estoque para tudo isso? Estoque do quê? Bom, quando você for pensar nos aspectos decorrentes da produção na sua empresa, pense que cada produto que você for produzir vai demandar uma quantidade de insumos. Então, os bolos da sua padaria, se você pensar aí, o bolo mais simples ou o bolo de festa mais complexo, eles vão demandar alguns ingredientes. Então, pense, eu tenho à mão todos os ingredientes dos quais eu preciso? Isso significa, às vezes, ter 10, 15, 20, 30 ingredientes disponíveis, porque eles podem ser necessários para alguns bolos diferentes. Isso significa que eu tenho que me preocupar com o estoque para tantos ingredientes assim. E aí você pode pensar, não tem problema, eu coloco o estoque de 20 unidades, sendo que por dia eu só uso uma. E eu vou te dizer que essa não é uma boa opção. Por quê? Trabalhar com estoque muito grande significa que você tem que prender uma quantidade muito grande de dinheiro ali. Então, um estoque para 20 dias de bolo é complicado. Pense quanto vai custar isso, quanto de dinheiro você vai ter parado ali. Por outro lado, ficar sem estoque você não pode, porque você não pode se dar o luxo de não ter o bolo para vender. É o que eu sempre te digo, você fecha a torneira da entrada de dinheiro, não fecha a da saída. Então, a coisa não fica boa para o seu lado. O que é o melhor? Fazer uma boa gestão de estoques. Hoje, existem vários programas, vários softwares que podem ajudar o empreendedor a fazer isso. Você tem esses programas disponíveis, baixe na internet, não são programas caros e nem programas fechados, tem muita coisa gratuita. Ou, caso sejam programas pagos, pense em arcar com esse custo, porque ele pode te significar uma economia importante na ponta, tá? É muito importante que você não ultrapasse o gasto necessário com os estoques, porque aquilo ali é um dinheiro que não volta para você. Aquilo realmente é um custo e é um custo desnecessário, tá? Custo de estoque é uma coisa que a gente deve evitar o máximo possível. Considere, na hora de gerenciar os seus estoques, o tempo que os seus fornecedores levam para trazer os produtos se você precisar. Então, caso ocorra uma falta de essência de baunilha, por exemplo, em quanto tempo eu posso ter 1 litro de essência de baunilha aqui na minha padaria? Se isso for rápido, se a pessoa conseguir te garantir a entrega em 24 horas, então você já sabe que você só precisa de essência de baunilha para 2 ou 3 dias, não precisa para 20. A baunilha que eu gasto hoje, a baunilha que eu gasto amanhã e eventualmente 1 unidade de gasto de baunilha a mais. Então, você pode trabalhar com 3, não precisa trabalhar com 20. Pense também que trabalhar com 20 unidades de cada um dos produtos, de cada um dos insumos, vai te exigir um espaço físico enorme. Às vezes, você vai ter que alugar uma outra loja simplesmente para guardar o estoque. E isso não faz sentido. É melhor você ter uma pessoa que seja muito boa em gestão de estoques para garantir que não vai faltar, tá? Então, atenção, estoques são realmente uma torneirinha aberta para escoar dinheiro, tá? Faça uma boa gestão para ficar com a sua empresa bem enxuta. O que mais? Mapeamento de processos. Tenha o cuidado de saber quais as etapas na produção de cada produto que você faz. Tenha o cuidado de prever e de ter isso por escrito, ter isso documentado. O processo de produção na sua empresa não pode ser simplesmente oral. Não pode ser uma coisa que você, eu te ensino, eu te mostro como é. Não pode ser assim. Porque pensa comigo, o que vai acontecer no dia em que você ficar doente? Porque esse dia vai acontecer. São pessoas que fazem parte de uma organização. Eventualmente, todo mundo tem uma emergência, tem um dia em que não pode trabalhar. Naquele dia não sai pão na sua empresa? Naquele dia não faz bolo? Não pode. Então, tenha tudo formalizado, tenha tudo
catalogado para que as pessoas possam ler e aprender. Isso também é uma forma de reduzir os seus custos de treinamento, porque se a cada troca de funcionário você tiver que ensinar absolutamente tudo falando, quer dizer que cada vez que trocar um funcionário, você perde 2 dias de trabalho só para treiná-lo. Se você tiver tudo por escrito, é mais fácil, tá? Então, formalize os seus processos, pense também na forma de distribuição dos seus produtos, você vai precisar disso, tá? Pense em como você vai garantir que os seus insumos estejam no lugar que precisam estar, como você vai garantir que os seus funcionários tenham acesso a eles e como você vai garantir o escoamento da sua produção. Não subestime a importância do processo logístico, não subestime a importância do transporte dentro da sua organização. Muitas vezes, o mais difícil para uma empresa não é produzir, é escoar a produção, tá? Então pense nisso, reserve os recursos necessários para isso. E eu tenho mais alguns pontos que eu quero chamar a sua atenção aqui. Nós passamos os itens da organização e gerência do negócio, nós terminamos esse capítulo e isso nos leva de volta à estrutura do seu plano de negócio. Então vamos retomar para fechar direitinho nossos módulos? Você teve comigo o resumo da empresa, nós fizemos juntos. Descrição dos produtos e serviços, nós também fizemos juntos. Estratégia do negócio e organização e gerência, nós acabamos de terminar. Você também tem mais 2 módulos com os quais você deve trabalhar. Análise de mercado e planejamento financeiro. São capítulos que fazem parte do seu plano de negócios. Esses capítulos você vai ter a chance de trabalhar em um módulo à parte, tá? 2 módulos à parte, na verdade. Quando você for trabalhá-los, pense no plano de negócios como uma coisa só. Pense em um plano como uma construção gradativa, tijolinho por tijolinho, que você vai colocando para chegar a um resultado final. Esse resultado final não tem que ser uma empresa perfeita. Não existe a empresa perfeita. Ainda bem, porque isso mostra que a gente tem muito espaço para melhorar as condições de funcionamento. Isso mostra que a gente tem condições de tornar as nossas empresas mais eficientes e mostra que as empresas que nós pensamos e criamos são organismos vivos. Empresas são construções vivas, então elas se modificam. De hoje até o ano que vem, até o próximo ano, você modifica o que a sua empresa desenvolve, o que a sua empresa oferta para os clientes. E isso já muda muita coisa no seu plano de negócios. Atualização tecnológica, custos de produção, número de funcionários, cargos, tudo isso é vivo. Tá? Então pense no seu plano de negócios não como algo que vai morar na sua gaveta para o resto da vida, porque não é assim, mas como algo vivo que vai ser modificado dentro dos próximos dias, semanas, meses e anos. Então quando você for elaborar o seu plano, pense nisso. Bom, fiquei te devendo um capítulozinho que eu disse a você que a gente ia fazer como última tarefa do plano, que é o sumário executivo, que em ordem de aparição é o primeiro dentro do seu trabalho, mas é o último que você escreve. Por quê? Para fazer o seu sumário, você precisa estar com todo o seu plano escrito. O que é o sumário? Vai ser aquele capítulo de resumo que vai vir primeiro no seu plano e que vai ter 2, 3, 4 páginas no máximo. E aí você diz, puxa, 4 páginas é pouco. Não é pouco, não tem que entrar nenhuma planilha aqui, não tem que entrar nenhuma matriz, tudo isso fica guardadinho no seu plano e o leitor vai olhando o seu sumário executivo e naturalmente, se ele tiver alguma dúvida, quiser aprofundar algum ponto, ele recorre ao capítulo em que aquele conteúdo está, checa a consistência, né, lê, avança e volta para o seu sumário. Então o sumário tem que ser um texto convidativo para a leitura, tem que ser um texto convincente do ponto de vista da qualidade da empresa que está sendo proposta naquele plano de negócios e tem que ser um texto claro. Então, eu já te disse isso no começo, mas reforço especialmente para o sumário. Cuidado com termos muito técnicos. Não use termos que sejam técnicos demais no sumário, porque talvez a pessoa não tenha
a condição ou a paciência de procurar pelos termos muito técnicos. Então, o melhor que você faz é mantenha o sumário simples. Mantenha o sumário de fácil entendimento, mas não deixe faltar nenhuma das informações principais. Então, vamos fazer juntos aqui um checklist do que precisa estar no sumário executivo? Vamos lá. Primeiro, resumo da empresa. Então, não se esqueça de contar o que é essa empresa, como ela vai funcionar, o que ela vai vender, que tipo de empresa vai ser, é uma empresa virtual, é uma empresa local, vai funcionar em qual cidade, o que ela faz, é um negócio de produtos, é de serviço, o que vai ser fornecido para o cliente em termos de expectativa. Lembre-se de toda a conversa que a gente teve nos nossos primeiros módulos. Então, para expressar exatamente quais são as expectativas do cliente que estão sendo atendidas, para que serve aquele produto, aquele serviço. Pense no resumo da empresa, na descrição dos produtos e serviços, e aí descreva brevemente quais são os produtos, quais são os serviços, quais são as categorias, se você estiver usando categorias, óbvio. Quais são as categorias que estão sendo mobilizadas nesse negócio que você está propondo. Então, de repente, é um negócio que vai trabalhar com 5, 6, 10, 15, 20 categorias. Descreva brevemente, você não vai ter tempo de descrever todas as categorias, mas me dá uma visão geral para que olhando eu entenda e não falte nada, tá? Então, se você tiver categorias demais, agrupe, faça ali 4 ou 5 categorias, tá? De modo que o leitor consiga tirar do seu sumário executivo o fundamental para entender o comportamento da sua empresa. Faça também uma parte sobre a sua análise de mercado. Não se esqueça de colocar no seu sumário executivo informações sobre qual é o nicho de mercado que você está explorando, quem são os clientes que fazem parte daquele nicho, qual é o perfil daqueles consumidores e como é que aquilo vai funcionar, tá? Não se esqueça de levar dados estatísticos para o seu sumário executivo em relação à sua análise de mercado, porque é muito difícil que alguém aceite ou compre a ideia de um plano de negócio se você não tiver logo na saída, ou seja, logo no sumário executivo, dados que mostrem que aquele plano é viável, que aquele plano faz sentido. Eu preciso desses dados, eu preciso de saída saber qual é o tamanho do mercado que você está pretendendo alcançar. Eu preciso saber logo no início qual é a possibilidade de venda concreta que a gente tem ali. Porque se você me diz que você quer um perfil de consumidor muito específico, que corresponde a 0,00005% da população, isso já me faz analisar o plano de negócio de uma forma. Não te digo que seja inviável. Por definição, nada é inviável. Tudo pode ser trabalhado para venda, desde que haja uma oportunidade de mercado. Mas você precisa ter clareza em relação ao tamanho concreto do mercado que você está pretendendo explorar. Então, traga esses dados estatísticos para o seu sumário, tá? Traga também informações sobre a estratégia do negócio, como o seu negócio vai se posicionar no mercado, quais são as fraquezas, quais são as forças do seu negócio em relação ao mercado, a entrada de um negócio como o seu, quais são as oportunidades, quais são as ameaças, como a sua empresa vai se organizar para conseguir vender, que tipo de posicionamento estratégico você vai ter com o mercado, e traga também informações sobre organização e gerência do negócio. Cite brevemente quantos níveis organizacionais você vai ter, e isso você vai ter a partir do seu organograma, que a gente construiu no início desse módulo e no módulo anterior. Então, você já vai saber quantos cargos de direção, de gerência, quantos cargos de execução, quantos funcionários subordinados a cada um dos cargos. Isso já vai ficar claro para você. E você também vai ter informações sobre o seu planejamento financeiro. Essa é a cereja do bolo, é o momento em que você realmente fecha o seu plano de negócios, é o momento em que você termina a sua tarefa, dizendo ao seu leitor que aponta-se que essa empresa é viável. Claro que você só vai entregar um plano de negócio de uma empresa que seja viável. Aponta-se que esse negócio é viável, considerando-se o custo inicial de abertura de R$250 mil, com retorno previsto em 18 meses,
prevendo-se crescimento da empresa de 5% por ano nos primeiros 5 anos, trazendo uma lucratividade estimada em X%, razão pela qual considera-se a empresa viável e propõe-se esse plano de negócios para a abertura da empresa estudada. E assim você encerra com chave de ouro o seu trabalho. Com relação à viabilidade, um lembrete importante. Pode ser que você chegue ao seu negócio, que você chegue ao final das suas análises e não encontre uma empresa viável? Pode mesmo, isso é muito comum, pode acontecer sim. É momento para desespero? Não, longe disso. Aqui não é caso de desespero. É um momento para sentar e reavaliar alguma coisa. Com certeza existe alguma categoria de produto ou serviço que é mais ou menos lucrativa para você. Isso já te dá uma dica de privilegiar essa categoria e às vezes tirar uma categoria que não é tão lucrativa e que não seja fundamental. Com isso você consegue aumentar marginalmente a lucratividade do seu negócio. Ou talvez o seu negócio esteja amplo demais, pegando um escopo de clientes muito amplo. Talvez seja o contrário, talvez você esteja trabalhando com um perfil de cliente muito pequeno e vale a pena ampliar um pouco. Então, se você chega a um resultado que mostra que não há viabilidade do negócio, não é a hora de abandonar o barco e de parar. Pelo contrário, é simplesmente a hora de voltar, olhar com calma o que você está propondo, ver os pontos que são mais ou menos lucrativos para que você consiga otimizar aquele negócio. Fazendo isso, gradualmente você vai tornando a sua empresa mais viável. Quando você chegar no melhor momento de viabilidade, quando você disser, esse é o melhor formato possível para esse negócio, ou essa é a melhor configuração possível para esse negócio, essa é a hora de sair do papel e de levar o seu negócio para o mundo. Mas veja, só abra a empresa quando você já tiver refletido o suficiente, pensado o suficiente e quando você tiver certeza absoluta com relação à qualidade do negócio que você está levando. Não haja com pressa, não seja apressado, não seja ansioso, porque tudo isso depõe contra você. Lembre-se de que uma empresa é um sonho, é um desejo, é uma grande realização, mas é dinheiro e dinheiro não aceita mau uso. Dinheiro some se a gente usar mal. Então lembre-se de que você precisa ter realmente a melhor forma possível para a sua empresa para ter um negócio viável. Então espero que essas informações tenham lhe ajudado a pensar e a planejar os seus negócios. Espero que você tenha atenção a esse módulo e a todos os outros módulos que fazem parte do seu curso. Lembre-se de que isso é um começo para ajudá-lo na tarefa de elaborar um plano de negócios e não é nem de longe um ponto final. Na verdade, a sua trajetória empreendedora pode começar a partir desse momento e que procure outras pessoas, procure pessoas com as quais você possa debater para melhorar o seu plano de negócios, para tornar a sua empresa mais viável, mais capaz e melhor colocada no mercado. Lembre-se de que o seu sonho pode se transformar em um negócio viável, desde que você tenha a dedicação necessária para isso, de que você seja persistente e tenha o afinco necessário para encontrar a melhor formação possível. Desejo a você toda a boa sorte e faço votos para que a sua empresa seja um sucesso no futuro. Até logo!